mas tem dúvida daquilo que Deus faz. Certo. Não por não crer em Deus, por não crer nele mesmo. Não crer que realmente Deus tem aquela obra para... Exatamente. Porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Na nossa ótica humana pode estar difícil, não ter nenhuma solução, mas isso se chama fé, né? Crer naquilo que nós não vemos, né? Crer naquilo que nós não apalpamos. Isso é fé. Hebreus Então, 11, né? você luta as dificuldades. E principalmente na área missionária. Então, eu vi nesse contexto, Josafá falando assim com o Senhor. Falou, Deus, esta terra é nossa. O Senhor que nos deu. Senhor, o Senhor prometeu ao teu amigo Abraão. Olha as palavras dele. O Senhor prometeu ao teu amigo Abraão. E agora esse povo quer nos invadir. Senhor, eu não tenho força. Eu não consigo. Aí no verso 17, Deus dá a resposta. Olha, esta peleja, vós não pelejará. Ficais quieto, ficais parado. Vai até eles. A outra margem, né? É. E quando chega, antes de chegar lá, se levanta o quê? Uma tempestade. Não é isso? Isso. E o que acontece? Jesus, ele repreende a tempestade. E eu percebi isso na trajetória. O ônibus quebrou. Eu falei, resolver esse problema desse ônibus. E eu acatei ali, aquele momento. Eu percebi que era um levante espiritual. E eu falei assim, não, vou orar. Comecei a orar ao Senhor. Senhor, a obra é tua. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Tem uma certa resistência de alguns líderes, né? Lá de alguns ministérios, que eu não vou falar o nome para não causar polêmica. E assim, eu percebi uma certa disputa entre igreja, sabe? Quem é maior, né? Olha, você não vai vir para cá para poder ser maior, né? Do que a gente, tal, tem que se ajudar. Eu percebi isso. Mas a obra do Senhor, algo que eu aprendi da parte de Deus, é o seguinte: a obra é de quem? É de Deus. De Deus. Então a obra não é minha, a obra é de Deus. Se Deus achar porventura, olha, você não vai ser mais presidente, Deus, porque a obra é dele, ele se responsabiliza. Então eu encontrei uma certa resistência. E houve até um burburinho lá na cidade falando assim, olha, o pastor Nilson vai lembrar que eu vou falar aqui agora, falaram assim, olha, estão dizendo por aí que vai vir só a sua família, viu, pastor Nilson? Que ninguém vai vir aqui, né, nessa igreja, ninguém vai congregar com você porque já foi dada a ordem nas outras igrejas para ninguém vir aqui nem sequer visitar ou vir na inauguração. Porque, olha, não vai dar fruto isso aqui. Isso é impedimento. Isso é impedimento. E quando eu cheguei na cidade, meu Deus, e as almas, né, perecendo. Então, o povo que eu encontrei lá foi um povo assim muito carente da palavra de Deus, necessitado do amor, da obra do Senhor. Enquanto tem pessoas lutando por placa, lutando por direitos ministeriais, o povo espiritualmente está necessitado, está carente. Entendo. E eu tive essa visão, esse entendimento da parte do Senhor. Porque, irmão, enquanto nós estamos brigando por ministério, o mundo espiritual, a potestade do maligno está agindo. Duas pessoas para serem batizadas. Para serem batizadas. Uma era a mãe dele, né? Certo. A Maria do Rosário. E uma outra senhora. E essa outra senhora, a Maria, se não me falha a memória o nome dela, também Maria, ela ia ser batizada, foi batizada na verdade. Eu cheguei lá na casa do nosso irmão lá, Antônio Marcos, que é cooperador lá da obra, e na quinta-feira, naquele momento, eu olhei para o pastor Nilson, ele já estava atento espiritualmente, eu olhei para ele, aí eu balancei a cabeça, eles são ali, que aquela oração, irmão, foi tremenda, invadiu os céus. Todo mundo que estava ali naquele momento sentiu a graça, o poder de Deus se manifestar. Glória ali. Deus. Até de umas 2 ou 3 pessoas ali que não eram crentes sentiram a presença de Deus de uma maneira poderosa ali no momento daquela oração. E para a glória de Deus, a enfermidade, aquele espírito imundo de enfermidade que estava tentando afligir a vida dela, caiu por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor foi aleluia. Jejum, em oração, em vigilância, porque você não sabe o que você vai encontrar no meio do caminho. Fica esperto, coloca a sua vida no altar, porque tem prova, né, pastor? Tem prova, tem levante. Quando tem prova e Deus está com a gente vence no nome de Jesus.
Teve uma irmã que viajou junto comigo, a irmã Micaela, ela vai entender agora, irmã Micaela, me perdoe, ela vai entender o propósito agora. Porque ela falou assim, não, pastor, se você quer comer alguma coisa, você não vai almoçar? Preocupada, né? Uhum. Aí eu falei, não, fique em paz. Aí eu acredito, depois que ela foi entender, ela falou, tem mistério aí. Mas eu fui num propósito, né? Eu me preparei, não só no momento da viagem, mas um pouco antes. Porque, irmãos, uma coisa é certa, quando você vai numa obra missionária, você não vai saber o que você vai encontrar lá. Verdade. E pelo histórico que estava tendo sobre esse espírito da morte, né? Trazendo enfermidade, trazendo morte sobre aquele local, você já tem que ir com sentido de alerta, né? Verdade. Já ir preparado para numa campanha de oração. Aí nós estávamos numa campanha de oração na casa do irmão Antônio Marcos. Que nós fizemos a oração lá, a campanha de oração lá na casa dele, que ele pediu. Antes de voltar. E no momento da oração, um desses 7 dias, chegou uma pessoa. Essa disposição para a obra, irmão, é algo assim que me chamou muita atenção, algo que eu fiquei maravilhado, em nome de Jesus. Eu sempre falo, irmão, que geralmente para você fazer a obra de Deus, você não precisa ser escalado. Sempre de lá para cá, eu sempre vim entendendo que para fazer a obra de Deus, voluntariamente, não precisa ser escalado, né? E quando a pessoa faz a obra de Deus voluntariamente, o nome do Senhor é glorificado e a igreja não sofre, né? Não tem dificuldade, às vezes, para a limpeza, para o trabalho assim, por exemplo, fazer visitas, trabalho de culto ar livre, distribuir panfletos, né? Hoje está meio muito escasso relacionado a sair dentro dos ônibus distribuindo panfleto, fazer culto ar livre. Mas na minha conversão, quando aceitei Jesus ali na Assembleia de Deus Vila Nova, ali eles todo domingo faziam um trabalho em algum local. Não sei se hoje ainda estão fazendo, mas uma boa parte dos ministérios pararam de fazer esse trabalho. E nós vimos quantas almas que foi ganha para Jesus nos cultos ar livre, né?